E aí, gente linda, tudo bem? Aqui é Johnny Freitas do canal Sexualidade e Intersecções. Gente, voltando mais uma vez para o canal para falar para vocês outra característica intersexo que a gente encontra dentro das variações biológicas do sexo ou diferenças do desenvolvimento sexual, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a deficiência da aromatase, tá? No caso, a gente vai falar dessa síndrome, né? Ou dessa deficiência, ou dessa mutação, né? Há vários nomes que pode ser dado para essa característica. Que ela é associada à transformação, né? Da testosterona e dos derivados da testosterona em estrogênio, que é a função dessa enzima da aromatase, tá bom? Ela é uma enzima que ela é responsável para a transformação, né, dessa testosterona, tanto produzida pelo feto, né, quanto pela que vem pela mãe, para transformar em estrogênio, tá? Ela é uma enzima que no primeiro momento ela é placentária e num segundo momento pós, né, o nascimento do feto, que daí a criança ela é da pessoa mesmo, né, mas é que é uma deficiência nessa enzima, né, na transformação, na execução dessa enzima, tá? Ela afeta, tá, indivíduos de ambos os sexos genéticos, aí no caso a gente vai ter essa características em pessoas 46XX e 46XY, tá? Eu vou me atentar a esses dois, não vou me atentar às variações biológicas do sexo, porque na literatura foi mais descrita nesses casos, tá? E assim, ela é autossômica recessiva, ou seja, ela não é ligada aos cromossomos sexuais, tá bom? Ela é ligada ao cromossomo autossômico mesmo. Por isso que acaba se manifestando em ambos os sexos genéticos. Quando a gente vai falar de forma nessa parte introdutória mesmo, né, e nos indivíduos, eu vou dividindo sempre no cariótipo 46XX e no cariótipo 46XY. No indivíduos 46XX, né, ela causa ambiguidade genital, tá? Geralmente associada à virilização pela falta do estrogênio, tá? E também causa virilização materna, tá? As mães acabam tendo androgenização pelo excesso de testosterona e a falta desse estrogênio, tá? Na fase pré-pubérea ocorre desativação do eixo gonotrófico, né? E hiperandrogenismo, tá bom? Essas pacientes, elas acabam tendo uma virilização, tá? Tanto em feto, em bebê e na fase da puberdade. Só que você tem que fazer esse diagnóstico diferencial da HAC, tá? Que é a hiperplasia adrenal congênita. Porque no primeiro momento você acaba achando que é a mesma coisa por causa da genital ambígua, né? Só que são características diferentes. Nos fetos, nos indivíduos que são 46XY, o diagnóstico ele fica um pouco mais difícil, porque como ela é uma síndrome, uma mutação que ela causa virilização, e num primeiro momento, ela não aparece nesse cariótipo na infância, ela vai aparecer na adolescência, né? Por causa da ausência do estrogênio, que a gente sempre acha, o homem não precisa de estrogênio, o homem precisa de estrogênio também. Todo corpo, para ter função homeostática saudável, precisa de estrogênio, gente. O estrogênio, ele é o principal hormônio para maturação óssea, tá? A testosterona dá densidade, tá? Por isso que a musculatura, tanto a musculatura quanto a questão óssea no homem é mais densa por causa da testosterona, mas o estrogênio que faz a maturação óssea em homens e em mulheres e faz o fechamento das epífises, tá? Como o homem entra na puberdade mais tarde, a epífise fecha mais tarde e daí o crescimento é maior.
Claro que tem os genes que eu já falei aqui em outros vídeos, né? O vídeo de Klinefelter, o vídeo de Tanner, que tem os genes do crescimento ligado ao cromossomo X, né? E Y também, que se é duplicado, se ele não é duplicado, altera o crescimento, mas ele depende muito dos hormônios, tanto do GH quanto do estrogênio. O GH estimula o crescimento junto com o gene e o estrogênio ajuda a fechar. Então, se não tem um equilíbrio homeostático entre todos esses hormônios, você vai ter indivíduos mais altos, mais baixos, mulheres mais altas, mais baixas, homens mais altos, mais baixos, ou intersexo, né? Pessoas que estão bem no meio, mais altos, mais baixos. Então, precisa de um equilíbrio homeostático, ok? Então, indivíduos X e Y que têm essa deficiência vão ser altos e vão ter aspectos eunucoides. Por quê? Porque vai ter uma virilização ali no nascimento, pela falta de estrogênio, só que na adolescência vai faltar o estrogênio para maturar os ossos, tá? Isso vai fazer que os ossos ficam mais frágeis, então vai lembrar muito a característica fenotípica do Klinefelter, tá? E vai ser alto. E esses meninos vão precisar de um tratamento específico, eu já vou falando, tá bom? O que acontece? Essa fisiologia dessa questão, ela depende muito da relação das enzimas no período gestacional, tá? A gente tem essa enzima chamada sulfato, eu tô olhando aqui, tá? Como eu sempre faço, de hidropiandrosterona, que eu vou chamar aqui de SDHEA para resumir, tá? E ela age com outros hormônios produzidos pelo adrenal materno e fetal e pela placenta e são metabolizadas no fígado fetal, ok? E elas agem junto com a 16-alfa-hidroxilase, tá? E hidroxilado também, tá? E eles são transferidos para o corpo desse feto e são clivados, transformados em sulfatos, tá? E vão sofrendo essas clivagens pela ação de uma enzima chamada 3-beta-HSD2, tá? Isomerase. E esse processo vai desencadeando vários subprocessos de hormônios e de enzimas, ok? Esses hormônios são subprodutos que vão dar atuação para formar a testosterona e são hormônios que têm função andrógena no nosso corpo, tá? Quando eu falo nosso corpo, eu tô falando corpos que são tanto masculinos ou corpos femininos, tá bom? Então a gente tem a 17-beta-hidroxisteroide, tá? Desintrogenose, a gente tem ela convertidas em tipo 3, tá? Que dela vai desempenhar uma função da 16-oxi-androteronedrosterona, a androtenodiosterona, tá? 16-oxi-testosterona e a própria testosterona, tá bom? E todas elas vão, em um certo momento, elas vão sofrer uma ação da aromatase, né? No caso, a placentária, nesse primeiro momento, para poder ser convertida em estrogênio, ok? E depois estriol, tá? Todos os subtipos de estrogênios que a gente tem no corpo, tá? E a ausência dessa aromatase, ela desencadeia vários processos placentários, tá? Fetais e nessa mãe, ok? Porque aumenta a quantidade de testosterona nesse feto e a gente tem trocas entre o feto e a mãe por meio da barreira placentária, ok? Aumenta a quantidade de androstenediona, tá? Passam a circular na circulação fetal e materna, causando a virilização de ambas as pessoas, né? No caso, ambos os indivíduos, tá? E essa aromatase, ela é muito importante no desenvolvimento, né? Porque ela age no feto, ela vai agir em diversos tecidos, de tecido neurológico, tecido ovariano ou testicular, dependendo qual for o sexo genético do feto, tecido adiposo, fígado, músculo, folículo peloso, ossos, hipófise, sistema imune, tá? Então ela tem uma função muito grande.
todo esse processo do desenvolvimento do feto, que depois vai se tornar um bebê, uma criança, e vai nascer, e essa deficiência vai acompanhar todo esse processo, tá? Daí as características clínicas importantes que a gente vai perceber, e tem que fazer essa diferenciação, a gente vai dividir de novo em indivíduos 46XX e 46XY, tá? Em indivíduos 46XX, tá? Há uma menor conversão da testosterona, dos andrógenos fetais em estrógenos, principalmente nos 2 primeiros trimestres, ocorre a virilização dos genitais. Então, essas meninas, né, que iam nascer meninas, identificadas como meninas, elas acabam nascendo com uma variação genital que vai desde a totalmente masculina, tá, a graus de ambiguidade genital, ok? Só que assim, não há presença de hormônios antimulerianos. Então há útero, há trompas, há ovário, mas há uma presença muito grande de testosterona, ok? Essa concentração grande de testosterona, de androstediona e também gonotrofinas faz apresentar cistos no ovário. Então, essas crianças, elas vão ter problemas com cistos, não só dentro da presença fetal, quanto também durante a vida, nos primeiros anos de vida, que devem ser acompanhados, tá? E na adolescência, essas pessoas, eu vou falar pessoas porque eu não sei qual que vai ser a identidade de gênero, porque a gente vai ter meninas, né? Lembra que a gente está trabalhando com um processo de grau alto de testosterona, tá? Então a gente pode ter qualquer identidade de gênero, né? É sabido que a maior parte tem identidade feminina, mas a gente não pode supor que todas terão. Então, na adolescência, esses casos de 46XX não tem, na maior parte dos casos, desenvolvimento mamário, tá? Poucos casos apresentam. Isso vai depender bastante do grau da mutação da enzima. Se ela tiver algum funcionamento e transformar em estrogênio, tem alguma coisa, senão não. Na maior parte dos casos não tem. E diferente da hiperplasia congênita, as mães vão apresentar virilização também. As mães vão ter hirsutismo, que é aumento de pelo, vão ter engrossamento de voz, vai ter aumento do clitóris, aumento de acne na gestação dessa criança. Agora, quando o feto é 46XY, a deficiência da aromatase ela não afeta o desenvolvimento ali no início. Essa sintomatologia tardia, né, por causa que a falta de estrogênio vai afetar o crescimento, a maturação óssea. O portador dessa deficiência, a falta de estrogênio, você pode ver que o homem precisa muito do estrogênio, né? Vai afetar a densidade dos ossos, os ossos vão ficar mais frágeis, por isso que vão precisar de repor esse estrogênio, tá? O tamanho testicular também ele fica maior, é variado, tá? Tem uma variação, mas ele é maior que o homem que não apresenta. A gente chama de macroquidia, tá? E assim, a infertilidade, nesses casos, para vocês verem como o estrogênio ele é importante no corpo do homem. Ela é bem presente em homens que têm deficiência da aromatase. Não é uma regra geral, mas ela é presente. Por quê? A qualidade do sêmen diminui. Não que esses homens vão ter infertilidade absoluta. Vai ter presença de espermatozoide, mas vai estar um número diminuído. A resistência, a nutrição, tá? E a qualidade desse esperma vai estar diminuído. A mobilidade também. A gente percebe que o estrogênio ele é fundamental para a homeostase até da conservação desse esperma. É incrível isso. Claro que na quantidade menor, porque o homem tem bem menos estrogênio. Então isso tem que ver que a deficiência estrogênica, ela afeta ambos os sexos genéticos. E ela afeta o perfil lipídico, ela pode afetar a questão da resistência insulínica, então pode desencadear diabetes tipo 2. Então, por isso que tem que ser muito bem acompanhado esses casos tardios. Ela é provocada por um gene, que eu não citei o gene, né? O gene chama CYPI9A1, que é um gene com inativação do processo da aromatase. Como eu já falei inicialmente, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial da deficiência de aromatase para hiperplasia adrenal congênita em fetos que são 46XX. Então você percebe essa diferenciação vendo o fenótipo da mãe, se o fenótipo da mãe foi alterado, acompanhando essas meninas, porque essas meninas vão apresentar cistos
no ovário, porque é muito comum meninas que têm, vou falar meninas por causa da questão do cromossomo XX e porque é uma parte delas identidade de gênero feminina, tá? Mas tem os casos que não tem. É muito comum ter síndrome do ovário policístico, ou seja, quem tem deficiência da aromatase e é XX, é muito comum ter do ovário policístico, então dá uma diferença quem tem adrenal congênita, tá? E também não há virilização na infância como há na hiperplasia adrenal congênita. Então são algumas coisas que você faz diagnóstico diferencial no caso do 46XX. O tratamento ele vai ser diferenciado para os dois casos. Quem tem o cariótipo XY, a deficiência da aromatase, se a identidade de gênero é masculina, tá? Se repõe o estrogênio, mas em doses masculinas, tá? Para fazer o fechamento das epífise e para controlar as gonotrofinas, para a testosterona ficar em níveis monitoráveis, tá? Para controlar a questão óssea, colesterol e também não dar ginecomastia, porque quando você põe estrogênio pode dar ginecomastia, tá? Então é isso nos meninos. E perceber e analisar para ver se tem algum grau de infertilidade. Nessas meninas, nessas pessoas 46XX, você vai acompanhar densidade óssea, maturação esquelética, tá? Acompanhar durante a infância para ver os cistos, porque daí é arriscado esses cistos durante a infância, tá? Na puberdade, vai fazer reposição estrogênica de acordo com a identidade de gênero, que é uma defesa que eu faço aqui no canal, tá? Você não vai sair dando... O protocolo é dar estrogênio para todo mundo que tem 46XX, tá? Sim, tem que dar, porque até para quem tem 46XY a gente dá. Mas o protocolo tem que dar a níveis femininos. A gente tem que saber qual que é o sexo psicológico dessas pessoas. É feminino? Ah, então dá. Dá, porque, né, porque senão elas não vão desenvolver caracteres secundários femininos. Porque não tem conversão de testosterona em estrogênio. Então elas não têm estrogênio. Tá bom? Daí você tem que repor. Tá? E como tem esse aumento de cistos no ovário, o ovário não produz estrogênio. Só pra ficar claro, o processo de testosterona que tem na corrente sanguínea. Tá bom? E daí tem que ficar acompanhando, ver como que tá esse útero, como que tá esse ovário, se não tá tendo endometriose, tá? E todas essas questões. Mas basicamente esse é o acompanhamento e esse é o tratamento realizado para pessoa que tem a deficiência da aromatase, né? Que transforma testosterona e todos os hormônios andrógenos em estrogênio, tá? Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo que é muito importante para alcançar muitas pessoas, tá bom? Compartilhe, tá? E é isso aí. Mais um vídeo sobre intersexualidade no canal da Dione Freitas. Beijo, até mais.